Boa noite. A presidente Dilma Rousseff fez hoje uma reunião de emergência com parte importante de seu ministério. Na pauta, os cortes que o governo deve fazer para dar conta do rombo de 30 bilhões e meio de reais no orçamento do ano que vem. Veja esse e os seguintes assuntos no Jornal da Cultura. Indústria da beleza tem retração, mas ainda é boa alternativa para emprego e novos negócios. Em tempos de orçamento curto, planejar as férias com antecedência pode ajudar a economizar, além de ser mais gratificante do que a própria viagem, é o que diz a ciência. Na série Saídas para a Crise, a importância de um pacto nacional pela recuperação da economia. Restaurantes de São Paulo fazem a Sanduíque, uma festa gastronômica com sanduíches pra lá de inusitados. No esporte, recorde de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro do Real Madrid. A gente começa falando de férias. Essa palavrinha assim sozinha, né, já tem ingredientes suficientes para deixar qualquer pessoa feliz, mas pesquisadores da Holanda descobriram que o planejamento da tão merecida viagem de descanso traz ainda mais alegria. 5 meses pesquisando sites para definir hospedagem, passeios, deslocamentos e comprar as passagens aéreas. Juliana e Ricardo vão viajar para Roma, Londres e Amsterdã em novembro. Montar a viagem, para mim, é mais ou menos como se fosse um livro. Você viaja para um outro lugar sem você precisar ir. A felicidade é muito grande, porque são poucas pessoas que têm essa oportunidade. O que traz maior felicidade para alguém? Planejar uma viagem de férias ou realizá-la? Pesquisadores holandeses entrevistaram mais de 1.500 pessoas e chegaram à conclusão que a maioria se sente mais feliz durante o planejamento. O neuropsicólogo Armando Ribeiro, especialista em estresse, explica por que o resultado do estudo tem fundamento. Durante o planejamento de férias, a simples visualização dos momentos agradáveis já produz dopamina, que é a substância do prazer e do bem-estar. Um teste com este aplicativo, que mede a adrenalina, mostra como o corpo reage a partir dos pensamentos. Funciona de modo semelhante a um detector de mentiras. Em estado de relaxamento, a produção da substância, indicada pelo suor nas mãos, é menor. Se a gente começa a pensar em tudo que pode dar errado numa viagem, a adrenalina vai lá em cima. O psicólogo afirma que, ao contrário do que se costuma pensar, viagens de férias não são indicadas para reduzir estresse e dá dicas para os viajantes sobre como reagir em caso de contratempo. Antes de você potencializar os problemas, preste atenção na respiração, nas sensações do seu corpo, preste atenção nas novidades, seja nas paisagens, na alimentação ou nas coisas novas que estão ao seu redor. Um festival de dar água na boca, o Sanduíque, em São Paulo. Sanduíches como esses podem ser saboreados no evento que acontece em bares e restaurantes da capital paulista. Há duas versões, o Street Food, que custa R$15, e o Freestyle, que tem preço livre. É a 5ª edição do festival em que os chefes aproveitam o Sanduíque para soltar a criatividade e inventar combinações diferentes para agradar a diferentes paladares. Tem hambúrguer, sanduíches vegetarianos, sem lactose e os que são montados com tapioca. O Sanduíque vai até o dia 27 desse mês. Mais informações no site sanduíque.com.br. Mesmo em tempos apertados, a beleza continua fundamental para brasileiras e brasileiros. O setor de beleza teve uma retração de janeiro a abril, mas ainda é um dos poucos com fôlego para crescer nos próximos meses. E olha, pode ser uma boa dica para emprego e até para um novo negócio. O universo das tesouras, navalhas e escovas é novo para a Vanessa. Antes eu era gerente de loja, né? Fiquei mais ou menos 10 anos nessa área e resolvi ter meu próprio negócio. Desde o início do ano, ela faz cursos e no mês passado abriu a própria barbearia. O principal objetivo é ter uma vida financeira mais confortável. Não é qualquer homem que deixa a mulher fazer a sua barba, o seu cabelo. Eles são muito preconceituosos. Então, por esse fato, às vezes até costumo brincar, né? Senta na minha cadeira, se por um acaso você não gostar, você não paga. Vanessa parece ter escolhido bem a área de atuação. Apesar de a indústria da beleza ter tido uma retração de 2,5% entre janeiro e abril de 2015, a primeira em 23 anos, o setor ainda pode ser bem explorado.
Prova disso é o aumento na oferta de cursos profissionalizantes na área. A rede da qual faz parte essa escola de beleza prevê um crescimento de 15% nesse ano na formação de cabeleireiros, manicures, maquiadores, e foi justamente a boa perspectiva no setor que motivou a abertura dessa unidade na Zona Sul de São Paulo há 3 anos. Eu vou aplicar a base em 2 dedos. Aqui é uma escola, né? Então as pessoas procuram se profissionalizar cada vez mais e mesmo nos momentos de crise, aí sim que elas procuram e muitas vezes para abrir o seu próprio negócio. Metade dos 2.000 alunos que passaram por aqui tem esse objetivo. Vasti é um deles. Abandonou 14 anos de experiência como enfermeira e inaugurou o próprio salão. Mesmo com a crise, eu posso dizer que hoje eu ganho um valor a mais, 20% a mais do que eu ganhava como enfermeira. A gente vai agora para as notícias nacionais. A Justiça Gaúcha manda a empresa indenizar sobreviventes e familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss em 2013. 8 pessoas foram beneficiadas com valores que somam R$220 mil, que serão pagos pelo Santo Entretenimento, responsável pela casa de shows na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O fogo se espalhou no prédio da boate em janeiro de 2013. 242 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas. Estado e município foram considerados corresponsáveis por falhar na fiscalização e possível interdição do local. O estabelecimento funcionava sem alvará. Outros 6 processos sobre o caso ainda correm na Justiça. No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um jovem atingido por um tiro de fuzil depois de atropelar um militar na Ilha do Governador. Felipe Jordão da Silva Ferreira, de 21 anos, foi baleado por um sargento da Marinha depois de furar o bloqueio feito por fuzileiros navais que escoltavam uma carreta. Na ação, o veículo atropelou um dos militares que ficou ferido. A temperatura despencou em Santa Catarina. Em Urupema, os termômetros registraram menos de 6 graus negativos pela manhã. A sensação térmica na madrugada chegou a 19 graus negativos. O gelo se espalhou na paisagem. Os cristais de geada eram um espetáculo à parte. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com parte do ministério. E na pauta desse encontro, o corte nos gastos do governo. 8 ministros foram convocados. Além da área econômica, pastas como agricultura, previdência e comunicações também participaram. A reunião definiu onde o governo vai apertar o cinto para dar conta do rombo de R$30,5 bilhões para o ano que vem. Até o fim dessa semana, o governo deve anunciar a reforma ministerial, que deve ter corte de 10 pastas. A intenção é anunciar primeiro a redução das despesas, para depois apresentar propostas para o aumento das receitas, como elevação da carga tributária. Umas notícias internacionais. O Partido Trabalhista Britânico, principal oposição ao primeiro-ministro David Cameron, elegeu um radical de esquerda para comandar a legenda. Ele foi escolhido com 60% dos votos e a eleição dele pode marcar uma nova era na política do Reino Unido. O novo líder trabalhista é Jeremy Corbyn, de 66 anos, um veterano na política britânica. Ele pode ter sido escolhido como reação às últimas eleições, em que o Partido Trabalhista sofreu uma dura derrota e David Cameron foi reeleito. Corbyn defende o fim da austeridade fiscal do atual governo, é a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia e na política externa defende a causa palestina. Ele comemorou a vitória em um pub antes de se unir a uma marcha pró-refugiados. A Alemanha se prepara para receber 40 mil refugiados nesse fim de semana. Em Berlim, Copenhague e Londres, marchas de solidariedade. Milhares de pessoas foram às ruas para pedir uma política humana de acolhida dos refugiados, com placas que indicavam que eram todos bem-vindos ali. Na Polônia, a manifestação foi contra a chegada de imigrantes. Assim como o governo do país, que tem apresentado resistência, boa parte da população polonesa é contra acolher refugiados. Chega a 89 o número de mortos na explosão de um restaurante na Índia. Equipes ainda procuram sobreviventes nos escombros. 150 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Autoridades investigam se explosivos para mineração eram armazenados no local. E as autoridades da Índia confirmaram agora há pouco que havia sim explosivos armazenados de forma irregular nesse restaurante que explodiu. A gente vai para o intervalo rápido e a seguir o país precisa de um pacto nacional para sair da crise. O que é necessário para chegar lá? A gente explica já já.
Pode ser rock, reggae ou sertanejo. Todos os estilos dividem o palco aqui, no showlivre.com. Dá uma olhada nessa sonzeira. Hoje, 11 da noite. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online para trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. O que foi? Não acredita, não? Tá achando que me chamaram para esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime. Clássicos apresenta Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob regência de Isaac Karabchevsky, em concerto gravado com exclusividade na Sala São Paulo. Participação da violinista Bárbara Galante, Hugo Pilger no violoncelo e Eduardo Monteiro ao piano. Neste sábado, 9h30 da noite. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O JC Debate desta segunda-feira será fora dos estúdios da TV Cultura. Vamos estar na sede da OAB São Paulo, no seminário Saídas para a Crise. Com 1 hora de duração, vamos debater os possíveis caminhos para o país enfrentar essa crise política e econômica e voltar a crescer. É o que vamos debater nesta segunda, 12h30, com representação 1 da manhã. E você já pode mandar suas perguntas pela internet, seja qual for o assunto, o JC Debate. Um pacto que envolva o governo e o Congresso é apontado como uma das soluções para a crise econômica e política. Hoje, dentro da série Saídas para a Crise, o tema é o Pacto Nacional. Desde 1996, quando foi criada, esta indústria na Grande São Paulo cresceu 20% ao ano, em média. Mas a crise mudou tudo. A gente decresceu cerca de 15% a 20% até o momento, né? Se eu comparar o mesmo período de janeiro até agora, com o mesmo período do ano passado, eu vou estar com um faturamento praticamente igual a 2013. O empresário investiu numa consultoria em busca de novos mercados, mas ainda enfrenta obstáculos. O principal, eu acho que é trabalhar com carga tributária. Isso, sem dúvida, impacta no preço final. Mudar o sistema tributário depende de ações do governo e do Congresso, que andam se estranhando. É necessário o Congresso ter uma agenda positiva para o Brasil e é necessário haver um pouco de harmonia, porque quando não há diálogo, não há entendimento, aí vira quase uma má vontade de todos com todos. Diálogo e harmonia, neste caso, significa um pacto para tirar o país da crise. A ideia não é nova. Já aconteceu na transição da ditadura para a democracia e após a queda do presidente Fernando Collor. No mundo, também tem sido uma solução para momentos de ruptura, como na redemocratização da Espanha nos anos 70 e mais recentemente no Paraguai, após a deposição do presidente Fernando Lugo. Quando há uma ruptura, talvez fique mais claro a necessidade de um pacto ou de uma convergência em torno dos interesses para que retome uma tomada de decisão coerente, né? Ou o que a gente chama de governabilidade, a capacidade de tomar decisão e implementar a decisão.
Isso pode ser feito com um governo que mude o curso de ação. A ideia de um pacto tem a simpatia de muitas lideranças. Eu sou um conciliador por natureza. Então, a ideia do Pacto Nacional, eu penso que atualmente é indispensável para que nós possamos chegar a um resultado útil e adequado a tudo aquilo que o Brasil está necessitando. Mas também enfrenta resistências. Para ter um pacto, você precisa, um lado precisa perder, outro lado precisa ganhar, e nunca você tem uma concordância sobre quem vai perder e sobre quem vai ganhar. O que eu posso dizer é que qualquer coisa nessa altura, com a popularidade que o governo tem, que venha do governo, já sofre uma resistência tão grande que praticamente fica liquidada a priori. O presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros defendeu o pacto no encontro com o vice-presidente Michel Temer esta semana em Brasília. Dissemos a ele exatamente que estamos conversando a necessidade de um pacto, a necessidade do rentismo ser contido a sua ganância, porque parece que não há fim à ganância do rentismo, né? E nesse momento todos sabem que os oportunistas e especuladores é que se aproveitam demais de todas as situações. Os desafios são grandes, mas a esperança também. Eu acho que a gente está bem no meio da crise e todo mundo começa a enxergar novas saídas agora, né? Que nem a gente começou a trabalhar com vendas, contratar mais vendedores, fazer uma consultoria mais focada. Então eu acho que a longo prazo, não é curto prazo, mas a médio e longo prazo, essa crise a gente sai dela. A gente continua nesse assunto para falar sobre a possibilidade de um pacto. A gente recebe no estúdio José Aníbal, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela, suplente de senador pelo PSDB de São Paulo. Boa noite ao senhor, agradeço a presença. Boa noite. O senhor não acha, um dos nossos entrevistados disse na reportagem que quando há um pacto, alguém ganha e alguém perde. O senhor não acha que quem ganharia com o pacto seriam os brasileiros? Eu acho que sim. Eu acho que os brasileiros esperam que o Brasil tenha uma política para sair da crise, que o Brasil tenha recuperado a confiança, a credibilidade, a esperança, né, de termos um país melhor. Não é o que existe hoje, né? Até a possibilidade de um pacto, nesse momento, com esse governo, eu não vejo como. O senhor não acredita na possibilidade de acordo? Né? Eu acho que a presidente, ela abdicou de governar, né? Ela não renunciou, mas ela abdicou de governar. Ela terceirizou o governo, ela age por impulsos, ela tenta daqui, tenta dali, e a situação só se agrava a cada dia. Agora mesmo está dizendo que vai tomar novas medidas até para ver se consegue criar alguma credibilidade para uma proposta de aumento da arrecadação. Porque até agora não cortou nada em matéria de gastos, mantém essa estrutura indecente de 38 ministérios, não é? Milhares e milhares de cargos de confiança, absolutamente desnecessários, não é? Desperdício para todo lado. Então vai tentar passar nesse momento de crise forte, que se acentua a cada dia, uma ideia de que o governo está disposto a fazer a sua parte. Né? Emagrecer um pouco esse excesso de gordura, essa gordura que é corrupta, inclusive, né? E conseguir logo em seguida ver se convence o parlamento a aumentar receitas, aumentar impostos, etc. Eu acho que isso não dá certo. O Brasil precisa de reformas mais do que de um ajuste. O Brasil chegou num momento, a crise se agravou de tal modo que sem uma política de reforma, de modernização do Estado brasileiro, de combate ao desperdício, de combate aos privilégios, de blindagem da governança pública
contra a corrupção e, sobretudo, de gastar o orçamento público com a cidadania, com as pessoas. Gastar menos com o governo e mais com as pessoas. Isso não pode adiar mais. Então, o governo está sempre atrasado, esse governo, né? E acho que ele está se inviabilizando. Hoje, a presidente Dilma Rousseff teve uma reunião para debater corte de gastos. Se o governo mostrar que está disposto a fazer a parte dele, o senhor acredita que o Congresso e a oposição estariam dispostos a fazer a parte dela? Olha, nós sempre estivemos dispostos a fazer a nossa parte, né? Nós sempre estivemos dispostos a conversar, dialogar. Achamos que o diálogo é fundamental, é próprio de uma democracia. O PT é que tem um viés mais de partido único, né? Mas as outras forças políticas, sociais, querem o diálogo. O governo já perdeu oportunidades preciosas. Em 2013, nós tivemos toda aquela movimentação, a sociedade dizendo que queria mais resultado, né, daquilo que ela contribuía, por aquilo que ela contribuía, de impostos, de taxas, melhor qualidade do serviço público, melhor qualidade do transporte, etc. O governo fez de conta que ouviu. Se quer fazer, investir em mobilidade urbana, investir nisso, naquilo, não aconteceu nada. Ao contrário, fez aquela campanha eleitoral que fez, mentirosa, enfim. E agora, como está numa crise gravíssima, não é? A questão da continuidade do mandato da presidente sendo questionado toda hora, a credibilidade dela zero, vem com essa história de que vai fazer cortes. Vamos esperar. De qualquer maneira, é sempre possível ter uma expectativa de que algo melhor possa acontecer. Mas vindo desse governo, eu acho muito difícil. Ok, agradeço a presença do senhor, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. A gente continua trabalhando aí para saídas para a crise. Você tem acompanhado essa série de reportagens aqui na TV Cultura. Segunda e terça a gente vai discutir saídas para a crise na sede da OAB, Seção São Paulo, um seminário organizado pelo jornalismo da TV Cultura, em parceria com a OAB Paulista, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vai transmitir na íntegra, a partir das 8 da manhã, os debates com especialistas e autoridades no nosso canal do YouTube. Não deixe de acessar youtube.com/TV Cultura. Saídas para a Crise é uma campanha em prol de uma agenda positiva para o Brasil. Intervalo rápido e depois tem futebol. Novo recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou 5 vezes na goleada do Real Madrid contra o Espanhol. Pode ser rock, reggae ou sertanejo. Todos os estilos dividem o palco aqui, no showlivre.com. Dá uma olhada nessa sonzeira. Hoje, 11 da noite. Pronto, os comprimidos, o creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Aqui, TV é mais cultura. Uma programação de qualidade para todos os públicos e idades. Diversão. Entretenimento, educação e informação num só canal. Recomendamos, Recomendamos. né? Se liga aí, ó. Hoje, toda a nossa grade de programação tem o apoio da Lei Rouanet. Uma boa notícia. E você ou a sua empresa podem apoiar os nossos projetos e contar com os benefícios fiscais. Que legal, pessoal! Para mais informações, acesse nosso site cmais.com.br/captação. Invista em qualidade, invista em cultura. Não se preocupa com a arbitragem. Neste sábado, atenção, bola rolando aqui na Rua Javari. no campo, bate-bola de craques. Tem o drible, chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Fora dele, bate-papo de amigos. Você olha o cara e você sabe se ele entende ou não de bola. Um grande time de atores. Eu vi estrela. Em um clássico do cinema nacional. Tem as cores que eu defendi. Boleiros, era uma vez o futebol. É sem dúvida, até certo ponto surpreendente. Neste sábado, meia-noite, no Cine Brasil.
está de volta falando de futebol. O jogo entre Curitiba e Internacional abriu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado e o time gaúcho levou a melhor. Vamos ver como é que foi. Em jogada rápida de contra-ataque, o Internacional marcou o único gol da partida com o atacante Vitinho. Com essa derrota, o Curitiba segue na zona do rebaixamento e o Colorado está mais perto do G4, grupo dos times que vão à Libertadores no ano que vem. A bola rolou nesse sábado na disputa dos campeonatos europeus. Manchester City segue invicto, Bayern de Munique, assim como o Barcelona, venceram os seus jogos, mas na partida do Real Madrid teve jogador que alcançou um recorde. Vamos ver. Na Espanha, o destaque foi o português Cristiano Ronaldo, que fez 5 gols na goleada de 6-0 do Real Madrid sobre o Espanhol. O camisa 7 do time merengue estava sem marcar há 2 rodadas do campeonato. Com os gols de hoje, tornou-se o maior artilheiro da história do Real na competição. Agora ele tem 230. O Barcelona foi a Madrid enfrentar o Atlético. Fernando Torres aproveitou uma indecisão da zaga adversária e abriu o placar para o Atlético de Madrid. Poucos minutos depois, Neymar, em cobrança perfeita de falta, empatou a partida. Em boa troca de passes na área, o argentino Lionel Messi marcou o gol que deu a vitória e a liderança do campeonato ao Barcelona. Na Inglaterra, o Manchester City segue com 100% de aproveitamento e líder isolado da Premier League. Com este gol do nigeriano Iheanacho, o City venceu o Crystal Palace e conquistou a 5ª vitória seguida. Na Alemanha, o Bayern de Munique enfrentou o Augsburg, que saiu na frente com este golaço de Svein. Na segunda etapa, Lewandowski empatou para o Bayern e Thomas Müller, em cobrança de pênalti, deu a vitória ao time bávaro, que agora divide a liderança com o Borussia. Agora o tênis, a final masculina do US Open promete um jogaço amanhã entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer. E entre as mulheres, a disputa pelo título foi nesse sábado. Pela primeira vez na história, um grande slam foi decidido entre 2 italianas. Vamos ver. Na final entre as tenistas italianas, Roberta Vinci, responsável pela eliminação da número 1 do mundo, Serena Williams, não conseguiu repetir a boa atuação da semifinal, mas mesmo assim deu muito trabalho à compatriota, Flávia Pennetta. O primeiro set foi muito disputado, com belos saques e devoluções, e acabou sendo decidido no tie-break, onde prevaleceu o jogo mais agressivo de Pennetta, que venceu por 7-6. Após abrir um set de vantagem, Pennetta se mostrou ainda mais confiante, foi mais agressiva e com poucos erros logo abriu 4-0. Roberta Vinci tentou reagir, mas o dia era mesmo de Flávia Pennetta, que manteve o foco e o bom jogo, fechou o segundo set em 6-2 e conquistou pela primeira vez na carreira, aos 33 anos, um título de Grande Slam. Ao final da partida e depois de vibrar com a inédita conquista, Pennetta surpreendeu o público ao anunciar a aposentadoria. Uma aposentadoria tranquila em termos financeiros. Afinal, o triunfo de hoje rendeu um prêmio de mais de 12 milhões de reais. Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui. O nosso boa noite vai para os milhares de europeus que saíram às ruas hoje para mostrar que a solidariedade é maior do que as questões políticas e econômicas. Enquanto alguns agridem imigrantes que carregam filhos nos braços, outros lucram com a travessia desesperada de quem foge da guerra, muitos deixam de lado o conforto e estendem os braços. A humanidade não faliu com a crise dos refugiados, que deixou centenas de crianças mortas, representadas por um menino que deitou na praia. A humanidade está nas ruas de Berlim, de Londres, de Copenhague, está aqui também na América Latina. Junte-se a esse esforço. Uma ótima noite para você. Até segunda-feira no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia. Bom domingo. Até lá. Blessed day and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful